Senhoras e senhores, que dia para o Corinthians! No feminino, no masculino, vamos falar um pouquinho do que foi o jogo do Corinthians. Vou começar pelo masculino, com Vasco e Corinthians. Olha, poderia até ter segurado mais esse resultado aí, 3-2, não condiz muito o que foi o jogo, mas... E depois eu vou falar do feminino. Então o vídeo, se ficar curto, muito bem, se não ficar muito bem também, se quiser fortalecer essa bagaça, primeiro dá o like, se inscreva no canal para esta corintiana. Ah, que alegria, porque amanhã tem eleições, hoje estou até comemorando. Olha, eu vou seguir um pouco das minhas anotações e vou falar um pouco de cabeça, só para trazer, porque, até que enfim, né? Até que enfim, com toda essa turbulência do Corinthians, conseguimos fazer um jogo decente. Doriva foi bem hoje. Olha, tá me surpreendendo, acho que surpreendendo a muita gente. A postura, mais uma vez, do time foi essencial. Teve organização tática, mesmo com todas as modificações, que a gente fica com medo. Dali, da defesa que tinha, a defesa que é do Corinthians, consistente já, né? O Hugo, André Ramalho, o Gustavo Henrique, o Bidu na lateral e o Mateuzinho e o Ranieri na frente. Ainda, e depois ali segue, né? Charles e o Maicon tava em dúvida. O Bidon, o Guinegão e o Kaique. Pra mim, Guinegão e Kaique, gente, muito bem, muito bem. O Kaique tava um pouco abaixo, mas mesmo assim, movimentações, né? Então, começa ali pela defesa. Tava bem postada, bem organizada, com as saídas do Ranieri e um meio-campo muito bem defensivamente e gerando condições de ataque, com movimentações muito boas. Principalmente, claro, jogando essa bola do meio para lateral, com os laterais ali, o Bidu e o Mateuzinho. Mas não só, estava tendo movimentações por dentro. E o Guinegão e o Kaique geram isso. Mesmo que o Kaique não esteja muito... Não se doou, não acho que se doou a palavra, mas não estava tão bem quanto no outro jogo. Ainda assim, e que perdemos, né, contra o Bahia, mas ainda assim gera movimentações muito boas, variações de jogada, seja de chutes de longe, chegando mais próximo da área, cruzamentos. Então, tem tudo isso acontecendo, tudo isso. Eu até fiz um minuto a minuto aqui, mas eu acho que no geral é isso que o Corinthians precisa, dessa organização que vem da defesa para o ataque e passa pelo meio-campo. Então, o meio-campo, mesmo não tendo Garro, que é o nosso construtor de jogadas, que tá aí com dores no joelho, não tendo Garro, conseguiu gerar jogadas, condições de jogadas que geram ataque. E por que não pode ser assim, com essa postura e com essa organização? Então, quer dizer, mesmo o time reserva consegue sim ter boas atuações. Tá tá errando. Batendo em cachorro morto? Não, porque a nossa disputa é direta com o Vasco. A gente também não tá ali muito fora da zona de rebaixamento, tá próximo. Para mim é quase dentro. E aí, aos 20, eu anotei aqui que saiu o gol do Corinthians, foi pela essa movimentação do meio para lateral, né? E com lançamentos longos, eu anotei também que o Corinthians começou muito bem, até os 8 ali, depois o Vasco deu uma erguida e o Corinthians estava marcando pressão, e o Vasco passa a fazer isso, depois volta, o Corinthians consegue se manter de novo e controlou o jogo, não só no primeiro tempo, mas no segundo tempo também.
E aí aos 20 sai de um cruzamento do Bidu, perfeito, né? Perfeito o cruzamento do Bidu, e aí gera o gol do Corinthians, o primeiro gol pro Maicon, o Maicon bate maravilhosamente também, bem, e é isso. Hoje eu vou tomar sim minha cervejinha, que é merecida, com 2 jogos, 2 vitórias do Timão. Já que amanhã tem eleições. Ah, Deus Senhor. Vamos lá, continuando. E aí, enfim, e o Corinthians fica dominando esse primeiro tempo e continua com essas subidas, né, pelas laterais. No segundo tempo, e o Guinegão também muito bem, né, gente? Nossa, como aparece, tanto ele quanto o Kaique. E o meio-campo, vou repetir de novo, o meio-campo também estava de movimentação, que não é um meio-campo de criatividade, mas que se movimentar um pouco, gera condições de jogadas, de finalizações, que é isso que eu acho que o Corinthians peca. Finalizar mais. E melhor, né? Finalizar mais e melhor. Bom, aí teve o pênalti que bate ali na mão do André Ramalho, não tem discussão. Tem uma disputa de bola, mas o braço tá aberto e ele vai disputar ali, ele vai querer empurrar o Verratti. E é isso que gera a bola na mão dele. É isso que porque a bola bate na mão dele por isso. Ele quer fazer uma disputa desnecessária, no sentido de querer empurrar com a mão. Essas coisas que eu não entendo. Bom, dito isso, daí teve... deixa eu ver que horas que saiu o outro... aos 23, né? Uma outra jogada pela lateral do Matheus Bidu, que tá maravilhosamente bem. A bola perfeita também para o Garro prepara a bola e espera um pouquinho, o chute sai bom, mas não tão forte e nem tão no canto. O Jardim pega e no rebote ali na sobra o Mateuzinho tá atento e cruza dentro da área. O Guinegão chega como um centroavante mesmo, não tem o que falar. 2-1. E depois tem o escanteio, aos 41, mais ou menos, aos 45, deixa eu ver. Aos 41, acho que é isso, que o escanteio do Corinthians, aos 45 é que sai o gol do Vasco. E o Gustavo, a bola ainda cai, né, entre os zagueiros do Vasco, e o Gustavo Henrique faz, ainda bem. Porque depois aí o Corinthians dá uma... Deixa eu preparar aqui. O Corinthians dá uma diminuída no ritmo, né? Fica um pouco desatento. E sai o gol do Vasco. O Rayeli chega, um golaço, aliás. Bate bem forte. Mas, pontos a se ver. A defesa do Corinthians precisa ficar atenta até o fim do jogo. Até o fim. Isso é essencial. E o ataque, finalizar mais e ser mais consistente. Hoje foi, né? Não tem que falar nas finalizações, mas vamos colocar então que precisa finalizar mais. Tá tendo até uma variação de jogada, mas ainda hoje, por exemplo, que é o que teve de possibilidade, os laterais subindo e cruzando na área. Acho que poderia ter mais entradas, até teve um pouco do Kaique, do Guinegão, mas poderia ter mais variação, entrando pelo meio, fazendo 1-2, já falei sobre as triangulações, acho que falta um pouco. Corinthians masculino é isso. E o Corinthians feminino? O Corinthians feminino jogou como tinha que jogar hoje. Sabe quando as brabas eram lá? As brabas lá? Então, hoje foi isso. Foi eficiência, foi perfeição. Que o São Paulo, meu povo, não viu a cor da bola. O Corinthians entrou ligado, marcando pressão, e aos 3 minutos já saiu o gol. A Jaqueline, um cruzamento da Gi Fernandes, e a Jaqueline cabeceia para dentro e... Enfim, o Corinthians continuou na pressão, conseguindo marcar, subir suas linhas e fazer jogadas. Teve o que eu falei agora do masculino, no feminino teve variação de jogadas, mas também tá tendo esses
muitos cruzamentos pelas laterais, tanto com a Vicky, com as laterais que era a Gi. Hoje a Tamires jogou realmente de lateral esquerda, né, que é a sua função principal, já jogou muito de meia ali, como uma ala também. E o Corinthians, como no masculino, dominou, controlou o jogo do início ao fim. Depois cadenciou, né, com o segundo gol começou a cadenciar, já no primeiro gol estava fazendo isso, esse controle de jogo, e foi assim, foram matadoras, é essa a palavra, não tem assim, perfeito. Claro, teve momentos ali, acho que aos 30 alguma coisa, o São Paulo teve uma chance e a Nicole pegou, e o Corinthians deu uma dispersada, né? E é normal, fez um gol, tá na casa do adversário, que aliás foi no Pacaembu o jogo, onde a gente teve grandes conquistas com o masculino, e é uma felicidade a feminina jogar ali. Poderia mandar o jogo da volta, já que semana que vem não vai ser na Neoquímica, a gente já sabe. E dominou, assim, e o que eu tava falando? Era isso. Então, você dá uma distraída, né? Quando você tá ganhando o jogo, daí tá 1-0 na casa do adversário, você quer controlar o jogo, não tem jeito. O que eu achei do São Paulo bem abaixo sem a presença da Dudinha? A Dudinha tava dava uma outra dinâmica para o ataque do São Paulo. Mais rapidez, mais velocidade. O que foi perceptível é que o São Paulo deu uma decaída muito grande diante disso. Então não tinha essas transições rápidas. Não tem essa pessoa que faça isso. Bom para o Corinthians, que conseguiu, além de variar suas jogadas, fazer essa transição do meio para o ataque. A Duda Sampaio estava bem marcada, mas o restante tinha bastante liberdade. E o que é a Day Rodrigues? Que jogadora, gente! Marca, ataca. Ela até teve um lance ali que a Carlinha tirou bem a bola e estava bem adiantada. Claro, ela não é uma dribladora, né? Então ela não é a Johnson, que eu achei um pouco sumida, aliás. Mas ela estava ali, ela estava chegando no ataque, além de fazer funções defensivas, funções ofensivas, muito bem, muito bem. Que mais? Deixa eu ver aqui. E a Nicole fez 2 defesas, né? Isso não tem o que falar. Mas o Corinthians, como eu disse, controlou o jogo. Então a gente teve ali teve alguns errinhos, né, na parte defensiva, e até no ataque eu acho que a parte defensiva do Corinthians também precisa feminino, precisa ficar atento até o fim do jogo. E a parte ofensiva precisa finalizar mais. Parece que é um defeito, tanto do masculino quanto do feminino. O Corinthians estava controlando as jogadas, tendo variação, entrando por dentro, pelas laterais, principalmente com cruzamentos, né? Porém, não estava atacando a última jogada, né? O último momento. Nisso estava pecando. E que se tivesse isso, poderia ter condições de vencer por muito mais do que 2-0. O que é um resultado maravilhoso para mandar agora o jogo para casa, né? Seja a casa ali, não sabe se vai ser no Pacaembu ou Canindé, e na Neoquímica não vai ser, mas com o nosso mando de jogo. E depois saiu algumas meninas, entraram outras, como a Gabi Zanotti, e o time não decaiu, manteve o mesmo ritmo. E aí, cara, o que eu falo é, a Nicole fez essas defesas, mas não foi nada absurdo, né? Assim, o São Paulo não teve muitos ataques.
Então, o Corinthians estava bem postado, que é isso que a gente gosta, né? Sabe quando você tem aquela sensação, estamos jogando bem e vamos sair com o resultado? É isso. É hoje contra o Vasco no masculino também, só que daí você fica aquela dúvida, né? Porque o time tá bem modificado. Bom, é isso. Deixa o que vocês acham. Um beijo. E se quiser e achar melhor que sejam vídeos separados, me fale aí. Até a próxima. Vai, Corinthians!